10 de novembro de 2020. Moradores de Abadiânia, em Goiás, encontram um corpo entre as pedras de uma cachoeira. A vítima é uma mulher japonesa. Ela tinha 43 anos e havia sobrevivido ao maior desastre nuclear do século XXI. A Polícia Civil de Goiás foi acionada. O corpo estava na cachoeira conhecida como ponto de práticas espirituais na região. A identidade da mulher foi confirmada em poucas horas. Hitomi Akamatsu. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso voltar 9 anos. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu a costa nordeste do Japão. O tsunami que se seguiu destruiu a usina nuclear de Fukushima Daiichi. O acidente de Fukushima foi classificado como nível 7, o mais alto na escala internacional de eventos nucleares. Mais de 150 mil pessoas foram evacuadas. A região foi declarada zona de exclusão. Hitomi Akamatsu estava no Japão quando a catástrofe aconteceu. Ela sobreviveu, mas passou a apresentar problemas de saúde. Médicos não conseguiam explicar os sintomas com clareza. Hitomi buscou alternativas fora do Japão. Em 2012, ela chegou ao Brasil. Seu destino era Abadiânia, uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Goiás, conhecida internacionalmente pela Casa Dom Inácio de Loyola. A Casa Dom Inácio era frequentada por pessoas de dezenas de países. Muitos buscavam curas que a medicina convencional não oferecia. Hitomi se instalou em Abadiânia e passou a frequentar o local regularmente. Em 2013, a história de Hitomi virou documentário. O filme Hitomi and the God Particle registrou sua trajetória do Japão ao Brasil. Ela ficou conhecida como a sobrevivente de Fukushima que encontrou esperança em Abadiânia. Mas 8 anos depois, seu corpo foi encontrado em uma cachoeira a poucos quilômetros dali. O que aconteceu naquele dia? Na manhã de 10 de novembro de 2020, Hitomi saiu sozinha em direção à cachoeira. Pessoas que a conheciam relataram à polícia que ela parecia tranquila. Ninguém imaginou que seria a última vez que a veriam com vida. A polícia abriu inquérito. As primeiras informações apontavam para afogamento acidental. Mas uma testemunha mudaria tudo. Um jovem de 18 anos havia sido visto próximo à cachoeira no mesmo horário. Seu nome era Rafael Lima da Costa. Em 17 de novembro de 2020, um amigo de Hitomi Akamatsu registrou o desaparecimento dela na Polícia Civil de Goiás. Ele não tinha notícias dela há 7 dias. O último contato havia sido em 10 de novembro. O amigo explicou que Hitomi estava em Abadiânia há cerca de 2 semanas. Ela havia viajado do Japão especificamente para visitar a Casa Dom Inácio de Loyola. Era uma prática comum entre estrangeiros que buscavam cura espiritual no local. A Polícia Civil de Goiás abriu inquérito e iniciou buscas imediatas na região. A Casa Dom Inácio de Loyola era o ponto de referência central. O centro espiritual, associado ao médium João de Deus, fica a poucos quilômetros da cachoeira. A cachoeira era um destino frequente de visitantes da Casa Dom Inácio. Dezenas de turistas e peregrinos percorriam aquele caminho semanalmente. A polícia concentrou as buscas naquele trecho. No mesmo dia 17 de novembro, policiais encontraram o corpo de Hitomi Akamatsu entre as pedras da cachoeira. Ela estava parcialmente submersa. O corpo apresentava marcas visíveis. A investigação avançou para as câmeras de segurança instaladas nas proximidades do acesso à cachoeira. Os investigadores revisaram as gravações do dia 10 de novembro. O que encontraram mudou o rumo do inquérito. As imagens mostravam Hitomi descendo em direção à cachoeira por volta das 8h30 do dia 10. Minutos depois, um jovem descia o mesmo caminho atrás dela. A polícia identificou o jovem como Rafael Lima da Costa, 18 anos, morador da região. Nas mesmas gravações, Rafael aparece subindo o caminho de volta sozinho. O detalhe chamou a atenção imediata dos investigadores. Rafael descia usando uma camiseta escura e bermuda clara. Quando sobe, veste roupas completamente diferentes. Com base nas imagens, a Polícia Civil localizou e prendeu Rafael Lima da Costa em 18 de novembro de 2020. Durante a detenção, os investigadores descobriram que Rafael tinha histórico criminal registrado quando menor de idade. Ele já era conhecido das autoridades locais.
Na delegacia, Rafael Lima da Costa confessou. Segundo ele, tinha enforcado Hitomi com a própria blusa dela. Mas o laudo do Instituto Médico Legal chegaria com uma conclusão diferente, e a versão de Rafael estava prestes a entrar em colapso. Em 15 de novembro de 2020, um amigo de Hitomi foi à delegacia de Abadiânia. Ela estava desaparecida havia 5 dias e ninguém tinha notícias. O amigo relatou que Hitomi havia chegado a Abadiânia para visitar a casa Dom Inácio de Loyola. Era um destino frequente de pessoas em busca de cura espiritual. Hitomi tinha ido sozinha. A Polícia Civil de Goiás iniciou buscas formais na região. O foco era a cachoeira próxima à casa Dom Inácio, local que Hitomi costumava frequentar. Em 17 de novembro, agentes encontraram o corpo de Hitomi. Estava entre as pedras da cachoeira, a pouco mais de 100 metros do acesso principal. A perícia foi acionada. O corpo de Hitomi apresentava marcas que não eram compatíveis com afogamento. A investigação mudou de direção. A polícia voltou às câmeras de segurança. As imagens do dia 10 de novembro mostravam Hitomi descendo o caminho às 8h30. Rafael Lima da Costa aparecia logo atrás. Nas imagens seguintes, Rafael sobe o caminho de volta sozinho. A roupa era diferente da que usava ao descer. Não havia registro de Hitomi saindo da área. Em 18 de novembro, a Polícia Civil localizou Rafael Lima da Costa. Ele tinha 18 anos e morava na zona rural próxima à cachoeira. Foi preso no mesmo dia. Na delegacia, Rafael confessou ter matado Hitomi. Disse que a enforcou com a própria blusa dela. Também admitiu o estupro antes do assassinato. O laudo cadavérico contrariou a confissão. A causa da morte era fratura craniana causada por golpe na cabeça. Rafael também revelou a motivação. Devia dinheiro a traficantes locais. Rafael também confessou o estupro. Disse que atacou Hitomi antes de matá-la, na área isolada próxima à cachoeira. A confissão foi registrada em 18 de novembro de 2020. O laudo pericial confirmou o estupro. Os exames realizados no corpo de Hitomi encontraram evidências do crime sexual antes da morte. A investigação apurou a motivação de Rafael. Ele devia dinheiro a traficantes da região. A quantia exata não foi divulgada pela polícia. Rafael tinha histórico criminal registrado quando ainda era menor de idade. Os detalhes dos crimes anteriores não foram tornados públicos. A polícia considerou o histórico relevante para o perfil do suspeito. Rafael Lima da Costa foi indiciado por estupro seguido de morte. O indiciamento ocorreu na mesma semana em que o corpo de Hitomi foi identificado. Ele foi mantido preso. A notícia do crime chegou ao Japão. Familiares de Hitomi foram notificados pelas autoridades brasileiras. Hitomi tinha 43 anos e viajava sozinha. O caso gerou repercussão nacional no Brasil. A casa Dom Inácio de Loyola, destino espiritual frequentado por Hitomi, voltou a ser mencionada na imprensa. A instituição não foi indiciada. Em novembro de 2020, Rafael Lima da Costa estava preso e indiciado. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Goiás. A fase judicial estava prestes a começar. A morte de uma cidadã japonesa em Goiás chegou ao conhecimento da Embaixada do Japão no Brasil em novembro de 2020. Diplomatas japoneses acompanharam o caso de perto e mantiveram contato com as autoridades brasileiras durante toda a investigação. No Japão, a imprensa cobriu o caso com atenção. Veículos de comunicação japoneses publicaram reportagens sobre Hitomi Akamatsu, uma mulher de Fukushima que havia viajado ao Brasil em busca de tratamento espiritual e foi assassinada. O caso circulou em redes sociais e portais de notícias em todo o Japão. Rafael Lima da Costa foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás por latrocínio e ocultação de cadáver.
O processo foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás, que formalizou a denúncia. O julgamento foi marcado para acontecer na comarca de Anápolis. O julgamento foi presidido pelo juiz Marcos Boechat Lopes Filho. Rafael Lima da Costa tinha 18 anos na data do crime. A defesa argumentou circunstâncias atenuantes pela idade do réu. O Ministério Público sustentou a acusação de latrocínio seguido de ocultação de cadáver. O juiz Marcos Boechat Lopes Filho condenou Rafael Lima da Costa a 23 anos de prisão em regime fechado. A sentença reconheceu os crimes de latrocínio, roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. O réu foi encaminhado ao sistema penitenciário do Estado de Goiás. Durante as investigações, a Polícia Civil esclareceu um ponto central. O crime não tinha nenhuma ligação com a casa Dom Inácio de Loyola. O assassinato foi um latrocínio comum. Rafael agiu sozinho e de forma oportunista. A instituição espiritual não estava envolvida. Em março de 2011, Hitomi Akamatsu viveu o terremoto e o tsunami que destruíram partes do Japão e desencadearam o acidente nuclear de Fukushima. Ela sobreviveu. Nos anos seguintes, desenvolveu problemas de saúde que atribuiu à exposição à radiação. Em novembro de 2020, viajou ao Brasil em busca de cura. Não voltou. Hitomi tinha 43 anos. Havia passado quase uma década tentando se recuperar de uma catástrofe que transformou sua cidade. Ela chegou ao Brasil sem conhecer o idioma e sem conhecer ninguém. Segundo seu amigo, ela chegou a Abadiânia acreditando que encontraria ali o que não encontrara em outros lugares. Hitomi Akamatsu sobreviveu ao invisível, a radiação que contaminou sua terra natal. Mas não pôde escapar do mal mais antigo e humano, a violência de um estranho em um lugar onde buscava apenas paz. Sua história permanece como um lembrete brutal de que, às vezes, os maiores perigos não são aqueles que podemos ver vindo. Se esse caso chegou até você, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Cada visualização ajuda a trazer à tona histórias que não podem ser esquecidas. Deixe nos comentários o que você achou e qual caso você quer que a gente cubra a seguir.